Olá, pessoal. Desculpa aí, acabou, na verdade, a bateria da câmera, e aí eu vou ter que fazer com a câmera aqui do notebook para não perder, né, enfim, o que nós estávamos falando agora. Portanto, quem estava lá na outra transmissão, já vai passar para essa daqui a pouco e eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar só a parte inicial aí da introdução, tá, para a gente não perder muito, para as pessoas que chegarem e assistirem aqui esse vídeo não se perderem. Então a gente vai falar sobre a origem dos povos da Itália, tá? Tanto a origem dos povos principais, daqueles que vieram para o Brasil, pelo menos, né? Não todos, porque não teríamos tempo, e também a gente vai falar sobre a origem da língua desses povos. Eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários se o áudio está ok, a imagem, enfim, não está tão boa quanto antes, porém, é o que nós temos para agora. E também já aproveito para pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. Quem quer se tornar membro tem condições aí de se tornar membro com conteúdo exclusivo. Vamos começar então nosso vídeo. Estava falando sobre os Vênetos. Vamos dar uma olhada aqui. Aquilo que nós estávamos mencionando antes acerca dos Vênetos. Só um minuto, deixa eu ver as minhas anotações. Então, começamos falando sobre os Vênetos, que são conhecidos como os Vênetos antigos, habitavam a região nordeste lá da Península Italiana, assim como habitam até os dias de hoje, né, o atual Vêneto, só que naquela época eles também habitavam partes do Friuli e do Trentino. Então habitavam partes maiores ali, tá? Segundo fontes antigas, as fontes clássicas como Heródoto e Tito Livio, eles teriam origem indo-europeia. Essas são as fontes clássicas. Aí talvez bastante aparentados aos ilírios dos Balcãs ou aos itálicos do norte. Essas coisas, como eu já havia comentado lá no primeiro link, elas ainda estão sob estudo, tá? A cultura arqueológica que a gente consegue associar aos antigos Vênetos está bastante ligada a Este, a cidade de Este, que fica lá em Pádua, também Vicenza, bastante material encontrado. Isso não significa que não exista arquivos, enfim, arqueologia vêneta antiga em outros lugares do Vêneto, porém, esses são as regiões mais conhecidas da arqueologia vêneta antiga. Então, a língua vêneta antiga, que a gente pode falar língua vêneta antiga e língua vêneta moderna, ou também naquele tempo eles se referem hoje em dia como venético, mas não que naquela época chamassem a língua como venético. Tá? Esse daqui é um termo que os historiadores definiram para os dias de hoje, para separar a língua vêneta de hoje e a língua vêneta de antigamente. Então, o venético é a língua vêneta de hoje, mas vocês podem chamar como quiserem, tá bom? Então, vamos lá. O venético em si, ele não era escrito com alfabeto latino, porque, é óbvio, os vênetos não falavam latim, então não tinha como eles usarem o alfabeto que a gente utiliza nos dias de hoje, por exemplo, no português. Eles usavam runas, escreviam em runas, não eram runas nórdicas, né, óbvio, eram runas venéticas, então a gente poderia chamar, porque são próprias, características próprias, e é definido o venético como uma língua indo-europeia, tá? Possivelmente um ramo aí próprio, enfim, da língua europeia. Alguns linguistas também enxergam, né, semelhanças do venético com outros idiomas, como o celtibérico e o próprio ilírio. Como eu disse, isso daqui é material discutível, tá bom? Assim, no ambiente acadêmico linguístico, há muito estudo ainda para para fazer sobre essas coisas. Pode ser que daqui a pouco a gente tenha informações novas a respeito de tudo isso. E como eu já havia mencionado, era escrito com alfabeto próprio, tá? Então, nós temos desde comparações linguísticas com línguas de grupo itálico, por exemplo, um pouco mais, existe alguma aproximação às vezes com o latim, com o osco, com o úmbrio, mas também com comparações com grupos célticos, como o gaulês, o lepôntico, né, que há semelhanças fonéticas com essas línguas aí também. E a gente consegue encontrar no venético, a língua vêneta primitiva ali, influências posteriores lá no norte com o germânico primitivo, né? Portanto, a gente consegue fazer esse resumo aqui dos vênetos antigos. Existem algumas palavras da língua vêneta dos dias de hoje que ainda
tem alguma similaridade com o venético antigo, estruturas que ainda têm similaridade com o vêneto antigo, tá? E que muitos estudiosos, muitos pesquisadores dizem que sim, existe essa influência desde aquela época. Inclusive, para quem tiver interesse, quem tiver origem vêneta, nos dias 29 e 30 desse mês, que é um sábado e domingo, eu vou estar fazendo uma imersão na história, que a gente vai falar mais sobre isso, e língua vêneta, que também vamos falar mais sobre isso, sobre o venético, sobre as transformações, tá? Dias 29 e 30 de novembro. Se você quiser, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, é o primeiro link, depois eu deixo também, quando o vídeo estiver aí para vocês. Quando terminar a live, eu deixo o link certinho, mas tem aqui na descrição do vídeo, só fazer parte, e a gente tem um valorzinho bem pequeno para fazer a sua inscrição, dias 29 e 30, essa imersão. Aproveita e faz, porque não é sempre que a gente consegue se reunir. Vai ficar gravado, né? Para quem participar, fica gravado. As pessoas que não puderem participar, se inscreva, e aí depois vai ganhar o material gravado. Bom, passando aqui, para a gente não se alongar tanto, os calabreses, tínhamos lá na outra transmissão, deve estar aqui o nosso amigo também, que ele tem origem calabresa, provavelmente agora ele vai gostar, né? Então, os calabreses descendem aí de vários povos antigos, na verdade, um pouco diferente dos vênetos. Claro que depois os vênetos tiveram ali influência de outros povos também, porém, os calabreses, eles têm grupos diferentes. Um dos grupos é chamado de Brúcios, ou Bruti, então, né? Que é um povo itálico do sul, parente dos lucanos. Nós temos também um outro grupo que são os Oenotrianos e Itali, que são povos pré-romanos da Magna Grécia. Para quem não sabe, a Magna Grécia era aquela região ali que foi por muito tempo governada, dominada pelos gregos, né? Por isso que chamava-se Magna Grécia, a Grande Grécia, né? Depois, claro, eles tiveram forte influência helênica por conta da colonização grega, né? Influência romana também, posteriormente, bastante influência bizantina. Contudo, os primeiros não tinham essas influências aí, e nós conseguimos dividir nesses 3 grupos, podemos pontuar, né? Os Brúcios, os Enotrianos e Itali. Os calabreses são provenientes primitivamente desses 3 grupos, e depois, claro, as influências posteriores, sem sombra de dúvidas. Vamos lá. Então, vamos avançar. O nosso próximo são claro, vamos falar um pouco sobre a língua, né? Sobre a língua dos calabreses, a língua pré-latina. Então, as línguas dos brúcios e enitrianos era o itálico, né? O itálico meridional, que é um pouco parecido com o osco e o lucano. E a gente consegue fazer algumas comparações aí interessantes, que o osco ele vem da própria família do itálico, tá? Tem relações, na verdade, bem próximas com o itálico, e também nós temos relações bem próximas com a língua primitiva dos calabreses, com o próprio grego falado na Magna Grécia, e, portanto, estamos nos referindo a um indo-europeu helênico, né? Um forte substrato lexical e toponímico dessa área aqui, tá? Do indo-europeu e helênico. Vamos para o próximo, que são os lombardos. Um pouco da origem dos lombardos. Eles eram germânicos inicialmente, né? Quem não conhece a história dos lombardos? Vindos do norte da Europa, a Baixa Elba, invadiram então a Itália lá pelo ano de 568 depois de Cristo, fundando assim o Reino Lombardo. A língua original dos lombardos era uma variação lá, um cepo germânico ocidental, né? Aparentado ao alto-alemão antigo, a língua alto-alemã antiga. E os traços longobardos permanecem em topônimos, né, como Bérgamo, Pavia, Brescia. O léxico lombardo também, existe bastante termos da velha língua germânica que eles trouxeram, né, como palavras que hoje já estão ali tanto no idioma lombardo deles, algumas foram passadas também para o italiano, porque a gente sabe que os lombardos abrangeram um trecho enorme de terra na península, porém, lá na Lombardia, na própria língua lombarda, eles têm vários termos ainda originais daquela época ali, da invasão dos longobardos, né? Passando para o outro grupo, são os sicilianos. Como eu falei para vocês, são grupos, digamos, principais que vieram aos montes para o Brasil, tá? Os sicilianos.
Os povos primitivos que constituíram os sicilianos, em primeiro lugar, eram conhecidos como sicanos, é uma origem incerta, talvez ibérica, né? Depois tem os sículos, que a origem é uma origem itálica, vinda da própria península ali, e também o último grupo seriam os elimianos, provavelmente da Anatólia. Então, nós temos esses três grupos que constituem os primeiros sicilianos: os sicanos, ciclos, elimianos. Depois, com certeza, como aconteceu ali no sul, tá? Geralmente, né? Vieram os gregos, cartagineses, romanos. Então, as línguas pré-latinas faladas por eles eram o sicano, possivelmente não indo-europeu, o sículo, que era uma língua itálica próxima, bem próxima ao latim, e elimiano, que tinha influências anatólicas, né, semelhantes com lídias, essas línguas lídias aí, tá? Depois nós vamos para o Trentino, a origem dos povos do Trentino. Os antigos habitantes do Trentino eram, na verdade, conhecidos como réticos, com língua não indo-europeia, mas possivelmente relacionada ao etrusco, ao menos é isso que se diz, tá? Posteriormente influenciados pelos vênetos e também pelos celtas. A língua rética, o que a gente pode falar um pouco sobre o rético? Depois eu vou dar uma lida nos comentários também aqui no chat, tá? A língua rética era aparentada ao etrusco, com escrita em alfabeto similar, tá? Era falada nos Alpes orientais. Então, como essa é uma região bastante de fronteira, existe influência ali de vários povos, assim como hoje em dia, né? É o mundo do norte da Europa e do sul da Europa que se misturam. Então, vocês vão encontrar muitos povos, muitas influências e constituições no Trentino. E aqui nós temos, finalmente, os friulanos. Origem, então, os friulanos descendem dos carnes, os carnes é um povo celta, e também dos vênetos orientais. Posteriormente, eles sofreram colonização romana, como todos os outros, e influência austríaca e eslava. Sobre línguas, as línguas pré-latinas faladas no Friul: celta, lepôntico e venético oriental. A gente já tinha visto lá no início, né, que os vênetos antigos, eles se estabeleceram não só na região que hoje é o Vêneto, mas também no Friul, no Friuli e também lá no Trentino. Então, claro que existe esse tipo de influência também nesses lugares aí. O friulano moderno, que é o tal do furlá, né, a língua, o furlá, o friulano moderno é uma língua reto-românica com um substrato celto-venético, tá? Substrato celto-venético, ou seja, tem influência tanto do venético antigo, como nós temos na língua vêneta, mas também eles têm uma carga bem grande da língua celta no friulano. Muito bem? Então, aqui, basicamente, a gente falou um pouco sobre esses povos que representam, né, um grande número de imigração no Brasil, retomando os vênetos, lá os vênetos antigos, os venéticos, tanto a origem deles, como um pouco falando sobre a língua venética. Depois falamos sobre os calabreses também, que eles acabam sendo divididos em três grupos: os primitivos, né, os primeiros. Depois vieram os lombardos, que era um grupo hegemônico ali, né? Eles não tinham muitas misturas no início, aí depois, é claro que acabaram se misturando com o povo local. Os sicilianos, que também são provenientes, os primeiros sicilianos ali, eles são a cruza de três grandes grupos também: os sicanos, sículos e limianos. E aí, por penúltimo, os trentinos, os réticos lá do início, né, que eram bastante próximos dos venéticos, ao menos é o que aponta muitas vezes a literatura, e aí depois tem influência dos celtas, e aí vem também, posteriormente, outras influências, o que é natural em todos esses outros povos aí. E os friulanos, por último, que inicialmente já tinham uma parte do território com uma influência dos vênetos orientais, e depois é que chegam também os carnes, que é um povo celta, e aí, mais tarde, a colonização romana, austríaca e eslava. E quanto à língua, né, língua bem voltado para o celta lepôntico e também mistura do venético oriental, assim
tendo substrato celto-venético. Portanto, esses daqui são os nossos povos primitivos ali, pelo menos aqueles que em maior parte chegaram aqui para o Brasil, certo? Bom, pessoal, eu agradeço aí a vocês que ficaram na live e já convido, né, quem tiver interesse, participa aí dos dias 29 e 30 da nossa imersão, o link está aqui abaixo, é só entrar no nosso grupo e fazer a sua inscrição, tá bem? Nos vemos na próxima.